Você está precisando projetar o banco de dados da sua aplicação? Então, fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, existem várias maneiras para que a gente possa criar o projeto de banco de dados da nossa aplicação, mas aqui nesse vídeo a gente vai estar usando como base o nosso modelo de análise de projeto que a gente veio criando aí nos últimos vídeos. Então a fonte de informação para que a gente possa criar o nosso modelo de banco pode ser o modelo de análise que a gente começou a criar, desde que esse modelo de análise ele já tenha as entidades identificadas, os relacionamentos dentro dessas entidades. Nesse vídeo, a gente vai aprender como passar do modelo conceitual que a gente fez lá na ferramenta StarUML para criar o modelo de dados, o nosso projeto de banco de dados usando a ferramenta MySQL Workbench. Então, vamos lá. Então, tomando como base aqui o diagrama do RUP, né, onde a gente contém as disciplinas de engenharia de software, né, modelagem de negócios, requisitos e análise de projeto. Então, é a fase que a gente está agora, na fase de análise de projeto, a gente vai começar a projetar o banco de dados. Essa fase é uma fase opcional, né, visto que nem todas as aplicações elas possuem banco de dados, né, mas considerando que as aplicações, boa parte das aplicações tem banco de dados, né, então essa fase se torna bastante importante. Né. Para projetar a base de dados, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é mapear as classes que foram consideradas persistentes, depois a gente vai mapear os relacionamentos, identificar índices, restrições de integridade, caracteres de armazenamento e, por fim, criar as estruturas de armazenamento do banco. Para mapear essas classes, então, basicamente é para cada atributo que eu tenho lá na minha classe, eu vou criar uma coluna na tabela. Sendo que, como na tabela ela não pode ter atributos compostos, então um atributo composto numa classe vai virar uma ou mais colunas na tabela. Outra coisa importante é a criação das chaves, né? Então, no modelo relacional, a gente precisa criar uma chave para cada tabela. Essas chaves podem ser identificadas a partir do conjunto de atributos ou pode ser criada uma chave artificial. A criação de uma chave artificial para cada tabela não é uma regra, né, mas deve ser analisada com cuidado, né, visto que atributos, por exemplo, colocar como chave atributos strings muito longos, né, podem ter problemas de desempenho com o crescimento aí do banco de dados. O segundo passo aí é o mapeamento dos relacionamentos das classes persistentes, né? Então a gente tem relacionamentos de herança e generalização e os relacionamentos de associação. No relacionamento de herança e generalização eu tenho basicamente três estratégias. Então na primeira estratégia eu vou criar uma única tabela para mapear todas as classes que compõem o relacionamento de herança, né? Então aqui eu tenho leitor, aluno, professor e funcionário, então eu criei aqui uma única tabela leitor, criando aqui um campo tipo leitor para identificar se esse leitor é um aluno, professor ou funcionário. Esse tipo de estratégia normalmente eu vou utilizar quando eu tenho poucos atributos aqui na subclasse e também quando eu tenho pouca probabilidade, né, de aparecer novos atributos aqui na subclasse, né? Visto que se eu tiver muitos atributos aqui na subclasse, então eu vou ter um conjunto de atributos aqui na tabela leitor que pode ficar muito grande, né, que vão ter que ser anulados, né, e estão ocupando espaço desnecessário. A segunda estratégia é eu criar uma tabela para cada classe da hierarquia, né, é a solução mais natural, otimiza espaço, mas aí eu tenho um problema de leitura e atualização, visto que quando eu vou ler um aluno, um professor ou um funcionário, sempre vou estar precisando olhar duas tabelas. Da mesma forma que quando eu for atualizar um aluno, professor ou funcionário, eu vou estar sempre precisando atualizar em duas tabelas. Isso não aconteceu na primeira estratégia, né, quando eu tinha só uma tabela, né, mas aqui, quando eu divido isso, eu otimizo espaço, mas aí eu tenho um problema em relação à atualização. A situação onde eu devo utilizar isso aqui, né, a regra é quando eu tenho normalmente muitos atributos em leitor e muitos atributos em cada uma das subclasses. Ou ainda há a possibilidade de crescimento dos atributos na subclasse ou na superclasse. Então aí pode ser viável eu utilizar essa segunda estratégia. E na terceira estratégia eu estou criando uma tabela para cada subclasse da hierarquia. Então não há desperdício no espaço, né? Então eu tenho uma otimização em relação às operações de atualização, mas se eu tiver modificações na superclasse, então eu vou ter que mudar em todas as subclasses. Então essa estratégia normalmente é utilizada quando eu tenho uma superclasse com poucos atributos,
né? Eu pouco 0 atributos e na subclasse eu tenho muitos atributos. Então eu crio aqui uma classe para cada hierarquia. Então, se no relacionamento de herança e generalização eu tenho 3 estratégias que eu preciso definir, né, qual é a regra, então não existe melhor, né, então cada situação eu vou ter que olhar qual das estratégias a gente vai escolher. Nas associações, os mapeamentos são mais diretos, né? Então, se eu tenho uma associação 1 para 1, então eu posso criar uma tabela para cada classe e associá-lo através da chave estrangeira, ou ainda criar uma única tabela com todos os atributos, né? Então, vai depender da situação, onde você vai identificar se há necessidade de criar uma tabela separada para fazer esse relacionamento 1 para 1. Relacionamento 1 para muitos, eu tenho uma tabela para cada classe, adicionando a chave estrangeira na tabela de multiplicidade muitos, né? Então eu tenho editor e livro, vou criar uma tabela para editora e uma tabela para livro e adicionar a chave de editora na tabela livro, que é o lado muitos. E eu tenho um relacionamento do tipo muitos para muitos, onde eu vou criar uma tabela para cada classe. Então, no caso aqui, leitor e livro, tem um relacionamento N para N, que é o relacionamento empresta, mas aí eu vou, para fazer o mapeamento, criar uma nova tabela que vai conter a chave de cada uma das tabelas que estão selecionando. Então, a nova tabela vai conter a chave da tabela leitor e da tabela livro. Então, partindo agora do nosso DR, né, que a gente criou lá usando o StarOML, né, então usou lá o diagrama de classe, né, para modelar o nosso modelo conceitual, né, que foi derivado lá da nossa fase de análise e projeto. Então agora a gente vai mapear isso aqui para dentro do banco de dados, né? Então as regras que a gente viu lá foi que para cada entidade eu vou criar uma tabela e para os atributos eu vou criando atributos lá dentro das tabelas, né? Então dentro do MySQL Workbench eu vou criar aqui um novo modelo. Eu posso trabalhar com o MySQL Workbench tanto diretamente através de operações de script SQL, mas eu particularmente gosto de trabalhando com ele também como ferramenta de modelagem, uma ferramenta bem poderosa e que facilita muito a criação dos scripts, né? Então aqui eu estou criando uma biblioteca, eu vou salvar logo esse modelo biblioteca. E agora eu vou começar a criar as minhas entidades. Eu não vou criar todos, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas aqui eu tenho as entidades. Lembrando aqui do nosso modelo UML. Eu tenho editora, livro, autor, item acervo. Vou criar aqui algumas só para mostrar como é que funciona. O padrão de nomenclatura que vai ser usado, então vai ser definido aí pela equipe, pela empresa. Eu vou usar sempre, é bem comum a gente estar usando aqui a nomenclatura TB. E veja que o MySQL ele já vai criando as chaves, né? Então, o ID editora é uma primary key, not null. Eu posso dizer que é um unsigned e eu vou colocar como autoincremento. Aí aqui eu tenho o nome da editora, Vachar é um não nulo. Eu não vou colocar todos os campos não, vou colocar só alguns. Então aqui eu tenho a tabela autor, então TB autor. Mais uma vez, o MySQL Workbench ajuda a gente criando um índice, né? Então aqui eu também vou usar uma chave artificial, id autor, primary key, vou colocar ela como autoincremento, né? Se você quiser saber o que é que significa cada um desses campos aqui, então é só clicar em cima, então o MySQL já informa, né? É uma ferramenta bem simples, e aqui eu tenho o nome do autor. Então TB editor, TB autor, TB editora, então agora eu vou colocar aqui a tabela livre. Então isso eu vou fazer para cada uma das entidades que eu identifiquei lá como persistente, que eu coloquei lá no meu modelo lógico, e eu vou fazendo um mapeamento dessas entidades. ID livro, mas por exemplo, nesse caso aqui eu poderia considerar talvez o ISBN como chave, né? Então é uma decisão aí para conversar com o projetista do banco, especialista de banco. Eu não vou colocar como chave, eu vou criar um ID, já que livro vai estar sendo sempre muito utilizado, né? Então eu vou criar o ID, ISBN, se eu não me engano é Varchar 12, se não for depois corrijam aí nos comentários do vídeo, e o nome do livro, Varchar 45 não nulo, colocando mais uma vez o ID como autoincremento e unsigned, para que eu tenha uma margem maior aí para as minhas chaves. Então criado aqui a tabela livro,
O próximo passo aqui é fazer os relacionamentos aqui entre essas tabelas. Então, MySQL Workbench já provei aqui os relacionamentos, né? Um para um para N, um para um identificante e um para N identificante. A diferença entre os relacionamentos identificantes e não identificantes é que você vai levar a chave do lado 1 para o lado N e transformar essa chave também em chave primária, né? Então, normalmente a gente vai estar trabalhando aqui com os relacionamentos não identificantes, mas caso necessário, você pode colocar aqui o relacionamento identificante. Então, entre livro e autor, eu tenho um relacionamento aqui de um livro tem vários autores e um autor pode estar em vários livros. Entre editor e livro, então um livro pertence a uma editora e uma editora tem vários livros. Então aqui eu vou utilizar o primeiro relacionamento, que é o relacionamento 1 para N entre livro e editora. Eu tenho que tomar cuidado agora na hora de colocar o relacionamento, né? Então o relacionamento 1 para N, eu sempre começo pelo lado N, né? No caso aqui é livro, né? Uma editora tem vários livros. Caso eu comece pelo lado 1, então a chave vai ser colocada do lado errado. Então, por exemplo, se eu começar da editora para livro, veja que ele pegou a chave de livro e colocou em editora. Então quer dizer que um livro, quer dizer, uma editora só vai ter um livro, isso não tem muito sentido, né? Então eu vou sempre começar pelo lado N, né? Então o lado N é o lado de livro, então eu clico em livro e clico em editora. Então agora sim ele pega a chave de editora e coloca na tabela livro. O relacionamento entre livro e autor, né, um relacionamento N para N, vai ser sempre um relacionamento identificante. Então ele está aqui embaixo, né? Então não apareceu aqui porque minha tela está reduzida, mas nesse relacionamento identificando de N para N, aí ele já vai criar uma nova tabela, né? Então aqui clica no lado do livro, lado N, tanto faz eu criar de um lado do outro, né? Então ele vai criar uma nova tabela. Então essa nova tabela vocês podem editar, assim como as chaves primárias que foram criadas, né? Então, por exemplo, a chave TB editora ID, você pode colocar ID editora, por exemplo. E a tabela TB livro autor, então você pode colocar TB livro TB autor, então você pode colocar TB livro autor, ID autor. Então aqui eu tenho os relacionamentos. Então feito isso, então o próximo passo é eu criar os índices, né? Então os índices vão estar sendo utilizados sempre para otimização de busca, né? Então alguns índices já são criados por padrão, né? Então, por exemplo, para cada chave primária é criado um índice, para os relacionamentos de chave estrangeira também são criados índices, né? Então aqui um exemplo da tabela livro, então aqui eu já tenho os índices criados, então ele já criou ali a primary key e já criou o foreign key para o ID editor. Eu posso criar um novo índice, né? Então, por exemplo, nome de livro vai ser um campo muito buscado, então como ele vai ser muito utilizado em busca, eu vou criar esse índice. Um índice ele pode ser um índice simples, eu posso dizer que é um campo único, eu vou criar ele aqui como index nome e aqui adicionando o nome, está criado o índice para nome, que vai ajudar muito aí no processo de busca. Outra coisa que eu tenho que me preocupar aí na hora que eu estou criando os meus modelos de banco em relação às operações aí de atualização, né? Então aqui eu tenho a foreign key biblioteca, né? Então eu tenho que estar dizendo o que é que vai acontecer, por exemplo, se eu excluir a editora. Então o que é que vai acontecer com o livro se eu excluir a editora? Então por padrão aqui ele não vai estar permitindo, né? Mas você pode dizer explicitamente que tem que restringir. Então se alguém tentar excluir um livro que tem uma editora associada, então através das operações de restrição da foreign key, então ele já vai bloquear. Essa operação tem que ser feita para cada foreign key que foi criada aqui no banco de dados. E finalmente, feito esse processo aqui de criação do modelo de banco de dados e adicionar as restrições que eu posso colocar no banco de dados, né? Então eu vou criar a última etapa aí, que é a criação do modelo de banco, né? Então, para isso, eu vou estar sincronizando o meu modelo. Então, eu vou estar criando aqui uma conexão. Essa conexão pode ser criada com o banco, porque a partir dessa conexão, você já vai criar diretamente na sua base de dados, o seu banco de dados MySQL, que esteja criado aí na sua máquina. Então, aqui ele está dizendo ó, que o meu modelo tem 4 tabelas,
e que no meu banco de dados real, né, que está instalado na minha máquina, não existe esse esquema, né? Então aqui veja que ele já cria todo o script necessário para a criação do esquema. Através dessa mesma operação, a gente pode estar criando scripts de atualização do banco. Então, por exemplo, se eu adicionei um novo atributo, se eu adicionei uma nova tabela, então ele já compara o script do meu modelo de dados com o banco de dados que existe na máquina que eu estou tentando sincronizar. Se eu apertar aqui a operação executa, então ele já vai criar todo o modelo de dados. Então, o MySQL Workbench é mais uma ferramenta aí da fase de análise de projeto, onde você pode estar criando seus modelos visualmente, né, e fazendo atualizações no seu banco, fazendo sincronizações no banco, sempre através do modelo. Eu particularmente nos meus projetos eu gosto de sempre estar com esse modelo atualizado, porque com o modelo atualizado fica muito simples você estar enviando atualizações, então adicionar novos campos, adicionar novos índices, né? Em relação a você estar colocando o script diretamente no banco. Então, para quem gosta de trabalhar com modelos, é uma ferramenta simples e bastante poderosa. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à fase de projeto de banco de dados, coloque aqui nos comentários. Eu aguardo você nos próximos vídeos. A fase de análise de projeto ainda não acabou, a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Vamos definir a arquitetura, vamos projetar nossas classes baseadas nessa arquitetura. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.